Vamos falar aqui com meu amigo, certo? Ele é comum de dois gêneros, até porque não deveriam existir dois gêneros, não existe lugar nenhum no mundo, só no Brasil, né? É o meu amigo Ratazana de Maré, meu amigo Ratazana de Maré, é homem, né? É o Pablo Lamaçal, tá certo? Estava se discutindo agora, ele discutindo com aquele povo dele sobre a questão de ter discutido e descoberto o código-fonte para destravar as urnas, para só entrar voto a favor dele, tá certo? Então, na prática, com essa falcatrua aí, ter descoberto o código-fonte, que foi inclusive fora das urnas, foi na campanha. Então ele começou acabando com a própria campanha, tá certo? Primeiro ele implora para apanhar, leva uma cadeirada. No outro debate já vai soco para lá, soco para cá. Então, o que é que nossa mídia insossa, imoral, canhestra faz, tá certo? Praticamente vai na onda dele e acaba a campanha, certo? A mídia esconde completamente todos os debates e só bota as cadeiradas e os socos. Só fala das confusões, das agressões e com isso chega o fim a campanha que nem começou, certo? Só que a mídia ajudou muito, tá certo? Algumas pessoas ligadas à política não tiveram a mínima possibilidade de lembrar nenhuma das propostas que foi discutida ou algum debate que teve entre eles que a mídia não reproduziu, não republicou, ficou o tempo inteiro na confusão. O debate foram 2 horas e 120 minutos, então 119 minutos de debate, 1 minuto de baixaria, a cadeirada da tenda foi ainda mais rápida, e mesmo assim isso dominou e anulou todo o debate, anulando a política de São Paulo, certo? Uma palhaçada sem tamanho, ok? E em contrapartida disso, Tarcísio emenda de cabeça na palhaçada. Vê se não é palhaçada. Ele e Nunes hoje foram para a mega igreja de Valdomiro Santiago, certo? Se você compara o número desses pastores comerciantes com Satanás, vários deles ganham de Satanás. Agora, Valdomiro Santiago dá de lavagem Satanás. É a pior pessoa do mundo. É só lembrar o que ele fez na época da Covid, vendendo feijão, um feijão por R$1.000, dizendo, vejam aí, recupera os vídeos dele, tá fácil, você tocou aí no Google e sai de tuia. Ele dizendo que ele recupera os pacientes de Covid, os pacientes terminais no leito da morte com um feijão. Vejam que absurdo. A pessoa tinha que plantar o feijão. Quando o feijão viesse a nascer, dias e dias depois, uma pessoa em estado terminal já não estaria mais aqui. Tá certo então? Agora, a cretinice não é só essa. Você tinha que esperar o feijão crescer para aparecer escrito na folha de feijão que você estava curado. Vocês sabem o tamanho de uma folhinha de feijão? Dá para uma letra, não dá para uma palavra, muito menos para uma frase, tá certo? E outra coisa, como é que ele vai plantar um caroço de feijão de R$1.000 e esse feijão vai nascer? Quando eu plantava feijão lá no sertão, se bem que era seco, a gente tinha que jogar um punhado de feijão na cova para um ou uns nascerem. A maioria efetivamente perecia. Para você ver o tamanho do trambique que esse cara fez. Tanto é que ele ainda foi condenado a pagar R$300 mil pelo Ministério Público e teve que tirar essa propaganda mentirosa do ar. Ele não fez mais na televisão, mas continuava no público dele nas igrejas. Aí vai Tarcísio para lá com Nunes. O que é que isso tem a ver com candidatura para a Prefeitura de São Paulo? O que é que ele diz? Eu estou aqui nessa igreja que eu discordo de todas as outras igrejas que têm falsos profetas prometendo falsas curas. Essa foi a intervenção de Tarcísio. Quer dizer, uma coisa absurda. É o voto pelo voto, a enganação pela enganação, o golpe pelo golpe. Ele conseguiu ser pior do que o Pablo Lamaçal, sem a menor sombra de dúvida. Cadê que ele subiu lá e disse, minha polícia não vai mais agredir os pobres da Baixada, vai prender os integrantes do PCC que estão nas prefeituras e no governo do estado. Ele não fez isso, tá certo? Bom, minha gente, saindo dessa maracutaia para ir para outro maracutaioso, que é o Gustavo Lima. Para vocês terem ideia do que esse cara ganha.
Ele suspendeu o show que vinha fazer agora, na terça-feira, 4 dias antes da eleição, da reeleição de Petrolina. Ele desistiu de vir, medo de botar os pés em Pernambuco, que é o estado original da ação contra ele. Até porque seria na beira do São Francisco, ele podia ser preso antes de atravessar o rio, né? Bom, mas para vocês terem ideia do que esse caboclo ganha, pode ser de forma pseudo-legal, mas é irregular e totalmente antiético, assaltar o cofre de todas as prefeituras, amealhar o cofre de todas as prefeituras do interiorzão desse Brasil. Gustavo Lima, sozinho, arrecadou mais dinheiro público. Todos esses shows de Gustavo Lima são pagos com dinheiro público, do que todos os integrantes da Lei Rouanet, juntando. Gustavo Lima sozinho, todo mundo lá da Lei Rouanet. Só que o dinheiro que ele abocanha é dinheiro público, o dinheiro da Lei Rouanet é dinheiro privado, só que ele ainda ganha muito mais, tá certo? Bom, chegando agora em Bolsonaro, que ele está tentando sensibilizar as pessoas, ia botar o Pix agora, deixou para depois da eleição, para não achar que era para ajudar os candidatos, tá certo? A não ser que Flávio Bolsonaro bota em prática aquele plano de ter a Betts dele, né? Que a questão dos cassinos, o que ele visa é isso aí mesmo, sem sombra de dúvida, né? Então, a coisa mais injusta do mundo atualmente é a prisão retardada de Bolsonaro. Foi totalmente injusto, com todo mundo que já está penando na cadeia, que acreditou nele, acreditou nas bravatas dele, foi atrás dele, seguiu ele fielmente para tornar ele ditador do Brasil, que ia ser uma coisa boa para as pessoas, que não seria péssimo para todo mundo, mesmo quem estava atrás dele. Então as pessoas acreditaram e a justiça brasileira está achincalhando com todos os brasileiros, principalmente com os que estão presos. É aquela justiça que a gente chama dos 4I, né? Ela é ineficiente, ela não faz, ela é ineficaz, faz e não adianta, ela é iníqua. Pega primeiro os pequenos, pega depois os grandes, ou não pega nunca o grande. E isso gera a insatisfação. Quer dizer, essa não prisão de Bolsonaro, a retardação dessa prisão de Bolsonaro é mais criminosa do que a própria existência do Lava Jato, certo? E ele agora está tentando criar nas pessoas aquela impressão de que ele, continuando solto, ele vai conseguir soltar todo mundo. O fato dele ter recuado do Pix agora para depois das eleições é complicado, até porque ele não vai mais conseguir tirar sangue de barata, certo? Ele não vai conseguir fazer que essas pessoas que estão presas, que estão foragidas, que estão com suas famílias, seu passado, presente e futuro lascado, que todas essas pessoas que foram atingidas pelas ações jurídicas se lascaram nos 3 tempos, não dá para conjugar. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro, e ele ainda tenta tirar sangue de barata, querendo arrancar confiança das pessoas para uma coisa que ele não tem. Inclusive agora está usando drama familiar. Ninguém se espante se ele criar aí uma falsa separação para chamar a mídia para cima logo depois que passar os resultados eleitorais. Está tudo engatilhado, mas a prisão de Bolsonaro, que já demorou muito, que é uma injustiça com toda a humanidade decente, tem que acontecer tão logo acabe as eleições. O mundo todo exige disso, de Gunê, de Alexandre de Moraes, de todo o STF e da justiça brasileira. Não dá mais para retardar essa prisão de Bolsonaro. Ou então, minha gente, joga o tapete, sorte esse cara na vida e para de frescura.